Hey fera! Você sabia que o INEP disponibilizou material exclusivo sobre a correção da redação 2020? Não? Então vem comigo que agora eu vou te explicar tudo! E eu sou os começando. Meu nome é Débora Santos e primeiramente eu quero dizer a vocês que esse vídeo vai ser totalmente pautado nos assuntos disponibilizados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Bom, eu já quero começar dizendo a vocês, mais ou menos, como funciona a pontuação da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. A sua redação, ela vale de 0 a 1000, e essa nota ela é dividida em 5 competências, cada competência valendo 200 pontos. E, consequentemente, essas competências são subdivididas em níveis, de 0 até o nível 5, e cada nível ele vale 40 pontos, somando assim os 200 pontos de cada competência. E somando os 200 pontos de cada competência, você poderá atingir a nota máxima, que será o 1000. Vale ressaltar que cada competência ela vai analisar uma coisa específica dentro do seu texto. Isso não significa dizer que se você conseguiu atingir a nota máxima, por exemplo, na competência 1, você também irá conseguir alcançar a nota máxima na competência 2 ou 3. As competências são independentes entre si, ou seja, uma não depende da outra para ser avaliada. A competência 1, ela vai avaliar o domínio que o aluno tem da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E, basicamente, a competência 1 ela é dividida em duas partes, estrutura sintática e desvios, sendo a mais importante aqui a tratar a estrutura sintática. Não que os desvios não sejam importantes, porém, dentro dessa competência, a estrutura sintática ela tratava de forma mais severa do que os desvios. A estrutura sintática será analisada da seguinte forma: o corretor ele irá observar se o aluno conseguiu construir períodos completos e adequados com o texto. Isso significa que ele deve construir períodos que contribuam para a fluidez do seu texto. Ah, Débora, mas o que seriam os períodos? Períodos são as frases completas que possuem as palavras, os termos específicos para terem sentido, para ter coesão, para ter coerência dentro do seu texto. Vale ressaltar também que a sua redação ela pode sim conter apenas um período. No material disponibilizado pelo INEP, existe uma nota de atenção dizendo que se o número de parágrafos que foram construídos com apenas um período também for igual ao número de parágrafos que foram construídos com mais de um período, ela está sim de acordo com as exigências do INEP. Ah, Débora, eu não entendi. Você pode exemplificar? Claro que posso. Por exemplo, se a sua redação ela tem 4 parágrafos e 2 deles você escreveu com apenas um período e os outros 2 você escreveu com mais de um período, com números iguais de período, isso significa que a sua redação está sim de acordo com as normas exigidas do INEP. Porém, tenho que dizer também que o mais adequado nas suas redações sempre seria de escrever de 3 a 4 períodos em cada parágrafo, porque assim você consegue fazer que o seu texto tenha uma fluidez melhor, consegue contribuir para a compreensão e a leitura do seu texto. Quando você faz parágrafos com apenas um período, quando não bem construído, você pode estar prejudicando assim a estrutura sintática e a fluidez do seu texto, fazendo assim com que o corretor ele não consiga compreender totalmente a ideia, a opinião, o ponto de vista que você queria passar naquele parágrafo. Tenho que dizer também que você deve ter alguns cuidados quanto à estrutura sintática, como por exemplo, cuidado com a justaposição, com o truncamento ou com a ausência, excessos ou duplicação de termos dentro do seu parágrafo, dentro do seu texto. Ah, Débora, mas o que seriam essas coisas? Eu vou te explicar mais ou menos o que seria. A justaposição, ela ocorre quando você faz a junção de períodos que são independentes. Por exemplo, se você tem 2 períodos que são períodos independentes, são frases que não necessitam uma da outra para ter sentido completo, e você coloca as duas dentro de um único período. Isso acaba por fazer uma justaposição de seus períodos, prejudicando assim a sua estrutura sintática. Ah, Débora, e o que seria o truncamento? O truncamento é exatamente o oposto da justaposição. É quando você tem período único e você faz a divisão dele. Você acaba quebrando o sentido completo porque você vai dividir aquele período em 2 partes, quando na verdade ele deveria ser apenas um. Temos como exemplo: eu vou à escola
porque tenho que aprender. Podemos perceber aqui que temos um único período. Assim você consegue compreender o sentido completo que está sendo transmitido através dessa frase. Porém, se você diz apenas pois tenho que aprender, o seu sentido ele fica incompleto. Você acabou de separar um único período em dois. E por fim, a ausência, excesso ou duplicação de termos já fala por si só. A ausência é quando você tira palavras que seriam essenciais para a compreensão do sentido completo da frase. O excesso é quando você coloca palavras, termos que não eram necessários para uma compreensão da ideia transmitida naquele período. E a duplicação, ela acontece normalmente por falta de atenção na hora de passar a limpo do rascunho para a folha oficial. Ou seja, como por exemplo, se você está escrevendo e você coloca de acordo com, você pode ver que houve uma duplicação da palavra com. E isso acaba prejudicando a sua estrutura sintática, sendo avaliada assim na competência 1. A segunda parte que iremos abordar aqui e que serão analisadas dentro do seu texto é a parte de desvios. Essa parte também é muito importante na hora da avaliação da sua redação. Os desvios, eles são subdivididos também em determinados pontos, sendo eles desvios de convenções da escrita, desvios gramaticais, desvios de escolha de registro e desvios de escolha vocabular. Consequentemente, cada uma dessas subdivisões também tem seus pontos específicos que irão retratar. Por exemplo, os desvios de convenção da escrita, eles irão tratar principalmente da acentuação, da ortografia, letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica e emprego do hífen. Irei falar mais ou menos para vocês o que cada um desse ponto ele irá tratar. A acentuação já está de cara, seria a acentuação correta das palavras. Se você tem dificuldades em acentuar palavras, eu te dou a dica que revise o assunto de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, morfemas e fonemas também. Ortografia é se você sabe escrever adequadamente as palavras. Letras maiúsculas e minúsculas já está na cara também, é quando você coloca adequadamente as palavras que são obrigatórias com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. Por exemplo, após um ponto final, você deve iniciar a próxima frase, o próximo período, com letra maiúscula. Nomes próprios devem ser iniciados com letra maiúscula. Nome de documentos, como Constituição Federal Brasileira. Nome de momentos, períodos históricos. Revolução Industrial, deve estar com letra maiúscula. Vale ressaltar que, por exemplo, se você escreve a palavra Brasil 3 vezes no seu texto e as 3 vezes você escreve com a letra minúscula, isso não significa que você irá perder pontos 3 vezes por causa do mesmo erro. Não. Como foi na mesma palavra, foi o mesmo erro, esse erro só irá ser contado apenas uma vez. Porém, letras maiúsculas e minúsculas é um assunto que você não deveria estar errando, não deveria estar se equivocando, porque é um assunto fácil, é um assunto de fundamental que o corretor espera que você já saiba e que você saiba usá-los adequadamente dentro do seu texto. A separação de silábica e o emprego do hífen. Vale ressaltar que o hífen ele não fica embaixo como o underline e também não fica em cima como aspa, ele fica no meio da palavra. Se você for escrever uma palavra lá no finalzinho da folha e a sua palavra não der, você usa o hífen no meio da palavra, meio. E assim você escreve a outra parte abaixo, na outra linha. Vale ressaltar também que você deve escrever até o final da linha, você não deve deixar sobrando espaço na sua linha, porque isso conta como erro. Isso conta sim como erro. E outra coisa também, você não deve transpassar o limite da folha. A folha, ela tem um limite, então você não deve passar da linha, porque aqui aquele pedaço, aquela palavra que você escreveu, ela não irá ser contada, ela será anulada por estar transpondo os limites da folha. Então você não deve sobrar espaço de linha no final da folha, mas também não deve transpor os limites. Tenho que lembrar também que a separação silábica ela também é muito importante. São assuntos básicos, como por exemplo, separação de palavras com SS. Um S fica na linha superior e o outro S vai para a linha inferior. Nunca deixe os dois S juntos. Se são 2 sílabas, você deve separar por sílabas, por isso que se chama separação silábica. Preste bastante atenção nisso, porque isso conta assim como ponto para ser retirado da sua redação. Os desvios gramaticais, como já está dizendo no texto, é a gramática normativa. Se você sabe usar a gramática, as regras da gramática
dentro do padrão, se você sabe usar adequadamente todas as regras gramaticais. Os desvios gramaticais, eles são subdivididos em regência, concordância, pontuação, crase, paralelismo sintático, emprego de pronomes. A concordância, ela também é muito importante dentro do seu texto, porque você deve estar coerente, você deve ter uma coesão, você consegue fazer que o seu leitor tenha uma fluidez ao ler o seu texto. Por exemplo, você tem um verbo que ele está no plural e você coloca o sujeito no singular, você não concorda os dois. Ou seja, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal. Você deve estar de acordo com essas regras gramaticais. Pontuação também é muito importante, principalmente o uso da vírgula. O uso da vírgula é a pontuação que é mais cobrada dentro do Enem. Se você tem dúvidas de como usar a vírgula adequadamente e necessita de uma ajuda a mais, pode deixar aqui no comentário que eu irei estar explicando em um outro vídeo para você. O uso da crase também é muito importante. Muitas vezes a gente acaba colocando crases onde não deveriam e às vezes também a ausência de crases onde deveriam ter. Então, se você também não sabe o uso das crases, não sabe as regras para usar a crase, deixa aqui no comentário se quiser um vídeo também que eu posso gravar para vocês e assim vocês poderão estar mais por dentro dessa competência. O desvio de escolha de registro, ele também tem os seus pontos específicos, que seriam o ponto da informalidade e o ponto de marca de oralidade. A competência já está dizendo, escrita formal, você deve estar de acordo. Ah, Débora, mas isso significa que eu tenho que colocar na garganta do meu corretor palavras rebuscadas, palavras diferentes? Não, isso não significa que você precisa ter um vocabulário totalmente insano e diferente. Apenas significa que você deve usar as palavras adequadamente. E o último desvio aqui tratado é a escolha vocabular. O que seria isso? São as escolhas lexicais imprecisas. Débora, meu Deus, o que é uma escolha lexical imprecisa? Calma, não se desespere. Eu irei explicar com palavras simples. É você trocar as palavras por outras que não são adequadas ao seu texto, não são adequadas à ideia que você quer passar. Por exemplo, você quer dar um sentido de final, um sentido de resultado, um sentido de consequência. Você quer usar a palavra finalidade, que traz esse sentido ao seu texto e acaba usando a palavra afinidade, que não tem nada a ver com finalidade. Ou seja, é você usar palavras de forma errada, dentro de contextos errados. Não que a palavra não esteja correta. Afinidade sim é uma palavra que existe, é uma palavra sim que você pode usar, mas você deve estar usando de forma adequada. Se você quer trazer o contexto de resultado, de finalidade, você deve usar a palavra dentro do contexto correto. Eu devo lembrar também que muita gente tem medo de, por exemplo, quando for citar o nome de um filme que ele é estrangeiro, é em inglês, ou for citar o nome de um pensador que ele também é estrangeiro e acaba grafando erroneamente o nome. Tenho que dizer a vocês que isso também não será mais contado, a não ser que a palavra ela esteja dentro da proposta de redação ou dentro da proposta temática da sua prova, ou seja, se a sua palavra que você usou, ela está no texto motivadores, ela está no seu tema ou em alguma dessas duas partes, não necessariamente nas duas, e você escreve erroneamente, você grafa erroneamente essa palavra, sim, será contado como desvio, porque você tem essa palavra para conferir se está certo ou não o jeito que você escreveu. Porém, se é uma palavra estrangeira que não tem dentro do seu texto motivador e também não tem no seu tema, na sua temática, e você escrever erroneamente, não será contado como desvio, porque você não é obrigado a saber escrever corretamente palavras estrangeiras. Tenho que dizer também que a sua letra, a sua caligrafia, ela não irá interferir diretamente na sua nota da competência 1. Porém, é imprescindível dizer que sim, a sua coreografia, ela pode sim estar prejudicando a fluidez do texto, porque se um corretor ele não consegue compreender o que você escreveu devido à sua caligrafia, fica muito difícil ele avaliar você dentro da sua competência número 1 se ele não entende, se ele não compreende o que está escrito. Ou seja, isso mostra que você será avaliado sobre o que você colocou, como você construiu, como você usou dessa modalidade escrita formal e não de acordo com a sua caligrafia, não de acordo com o jeito que você escreveu. Se escreveu bonito, se escreveu de difícil compreensão, então não significa
que a sua caligrafia irá interferir diretamente na sua nota. Não é porque você tem uma letra bonita que você terá uma nota muito alta na competência 1 e não é porque você tem uma letra de difícil compreensão que irá tirar uma nota baixa na competência 1. Porém, isso pode sim estar prejudicando um pouquinho a fluidez e a compreensão do seu texto. Chegamos ao final do vídeo e é basicamente sobre isso que a competência 1 trata. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei ou se restou alguma dúvida, pode deixar no comentário. Se você quer também os vídeos que eu falei aqui, pode deixar no comentário também. Deixa aquele like que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho da notificação. Me segue nas minhas redes sociais, está aparecendo aqui na tela, que lá eu sempre estou atualizando vocês, colocando novas dicas, colocando também quando tem vídeo novo, quando não tem, às vezes acontece imprevisto, pode não ter um vídeo novo, eu estarei dizendo a vocês lá. Sempre estou conversando com vocês, tirando dúvidas, ajudando vocês. Então me segue nas redes sociais, que é muito importante. Se inscreve, compartilha com os amigos. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!